Olá, professores. Vamos dar início, então, à nossa formação para a elaboração do nosso PIAF, a elaboração inicial do nosso PIAF. Para isso, nós vamos precisar de 3 documentos. Nós vamos precisar do cardápio, vamos precisar da devolutiva da 360 e do documento para preenchimento do nosso PIAF. Então, para obtenção da devolutiva da 360, Secretaria Escolar Digital, Gestão Escolar, Avaliação 360, devolutiva. Com ela em mãos, iremos verificar os resultados. Dentro desses resultados, eu vou verificar qual foi a competência que eu obtive menor nota. Já verifiquei aqui que eu tenho 3 competências que eu tenho menor nota. Dentre elas, que foi 3,5. Dentre elas, então, eu vou verificar qual macroindicador dentro delas que eu tenho a menor nota. Então, eu já pude verificar aqui que dentro do protagonismo, o macroindicador que eu obtive a menor nota foi o protagonismo sênior. Eu obtive aqui um 3,6, um 2,8, mas a menor nota aqui, que culminou nesses 3,5, eu obtive esse 3,6 e também um 2,8. E aqui eu já consegui identificar então. A próxima que eu consegui verificar foi na formação continuada. Na competência formação continuada, o meu macroindicador contextualização eu obtive um 2,6, culminando aí uma média com uma nota de 3,4. Então, eu vou digitar, eu vou pegar o meu documento do PIAF e vou colocar ali quanto eu obtive de pontuação em cada um deles. Então, 3,5 no protagonismo e 3,4 na contextualização, conforme está aqui. Eu marquei aqui também os quadradinhos. Muito bem, agora nós vamos para o cardápio para que possamos preencher o nosso plano individual de desenvolvimento e formação. Então, vamos ao cardápio. Eu tenho aqui o cardápio, eu já sei que a competência que eu obtive menor nota foi o protagonismo, vamos trabalhar o protagonismo. Eu venho aqui no sumário do cardápio e vou clicar sobre o protagonismo. Muito bem, já apareceu essa competência, eu vou copiar essa competência e vou colar aqui essa competência no protagonismo. Então, eu colei a minha competência protagonismo aqui, relatando aqui o que essa competência vem promover. Após, eu vou buscar o meu macroindicador, a definição desse macroindicador, que no meu caso é o protagonismo sênior. Então, novamente, eu busco lá no cardápio, vou subir, vou lá no sumário, e aqui eu tenho o protagonismo sênior. Eu vou clicar sobre o protagonismo sênior, e aí ele já vai me dar a definição aqui da macrocompetência protagonismo sênior, o que eu preciso, né? Qual que é o objetivo dela. Copio e vou colar aqui. Tem clareza no seu propósito, aí eu vou colar aqui. Após, eu vou procurar o meu microindicador. Esse microindicador vai me dar as atividades que eu vou desenvolver. Então, vamos lá, novamente para o cardápio. Eu tenho aqui o microindicador. Qual que é o microindicador de todas as funções? Poderia ter aparecido aqui que esse microindicador ele só serve para a função de PCG, ou só para a função de professor, ou só para a função de PCA. Mas não, né? Aqui ele diz que esse microindicador ele vai servir para todas as funções. Então eu vou utilizar esse microindicador aqui. Eu vou copiar e vou colar também aqui. Então já colei o meu microindicador que serve também para a função de CGPG. Muito bem. Agora eu passo a escolher qual atividade eu vou trabalhar. Então eu quero trabalhar aqui a atividade. Vou buscar no catálogo o filme que eu quero trabalhar, né? Tem essas perguntas para reflexão, mas eu quero colocar aqui o filme que eu vou trabalhar. Então eu escolhi O Sorriso de Mona Lisa, copiei a fotinha aqui do filme, transportei, colei lá, e após isso eu vou copiar
e vou colar essas perguntinhas. Após eu assistir o filme, eu vou fazer eu vou responder essas perguntas aqui. Que elas serão as evidências para o meu relatório final. Então eu vou copiar essas perguntinhas aqui do filme e também vou colocar aqui. Então vou colocar abaixo aqui do filme que eu escolhi. São 4 perguntinhas. Tá? Então, são elas que eu vou trabalhar, elas que eu vou responder e elas serão as evidências no meu relatório final, porque o meu relatório final vai ser a resposta delas, demonstrando tudo que eu trabalhei com os alunos ou com a equipe. O prazo para entrega é esse prazo aqui para todos nós. O prazo inicial, que é o de elaboração desse documento inicial, é março até junho de 2023, que é quando entregaremos o relatório final, que será em junho, com a resposta e com a evidência desse trabalho que realizamos, certo? Aqui eu vou colocar os objetivos esperados, coloquei desenvolver a competência de observar e conhecer cada pessoa, buscando assim o respeito, as diferenças individuais, e fui colocando fortalecer a minha atuação como CGPG, com atualizações educacionais e assim vai, tá bom? Educacional e assim vai. Estar sempre próximo aos alunos, buscando fortalecer seu projeto de vida. Então, aqui já está preenchido o meu macro indicador protagonismo sênior e meu micro também. Então, já finalizei. Eu também vou preencher a respeito da formação contínua, formação continuada, o meu macro indicador é contextualização. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou até o índice, buscar a definição dessa formação continuada, que eu vou colocar aqui. Depois, eu vou indicar o macro indicador, vou indicar o micro indicador e vou escolher um filme ou um livro, né, dentro do cardápio. Aqui, para esse macro indicador, eu escolhi, para trabalhar esse macro indicador contextualização, eu escolhi o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Abaixo também terão as perguntas, o prazo o mesmo, e aí coloquei qual que vai ser o objetivo aqui com relação ao objetivo esperado. Lembrando que as evidências, elas estão presentes, estarão presentes no nosso relatório, tá bem? Então, aqui só falta eu colocar aqui a definição de formação continuada, que eu ainda não havia colocado, então eu vou lá no cardápio, volto novamente lá no índice e vou buscar essa definição para transportar.